Olá, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Cristo Jesus para todos vocês, particularmente para os meus irmãos em Cristo Jesus, das várias denominações evangélicas no país inteiro e que está no mundo, porque o YouTube tem essa vantagem, a internet, de alcançar as pessoas em qualquer parte do mundo. E meu muito obrigado por todos vocês que têm acompanhado o nosso canal, têm compartilhado as mensagens, os vídeos que aqui nós temos gravado. Saibam que nós temos feito com todo carinho, com toda dedicação, sempre orando para que o Deus dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre nos conceda uma palavra, uma mensagem para todos vocês, para as vossas vidas, para as nossas vidas, uma mensagem de consolação, uma mensagem de edificação, mas uma mensagem também de exortação, porque nós precisamos cada vez mais ser orientados por Deus e através da sua palavra. Então, meu muito obrigado, meus queridos amigos, os amigos do trabalho, colegas de trabalho, muitos deles estão se inscrevendo, estão inclusive comentando as mensagens. Eu quero agradecer de coração a todos os meus amigos que têm se inscrito no nosso canal, não só aqui em Pernambuco, como também no Brasil inteiro. Meus queridos irmãos também das várias denominações evangélicas, não só aqui de Pernambuco, não só da Assembleia de Deus Ebenezer de Pernambuco, do qual faço parte pela misericórdia de Deus como ministro do Senhor Jesus Cristo, ao lado do nosso querido pastor presidente José Lins do Ramo, que agora o nosso pastor está assumindo um campo ali na cidade de Cabrobó. Deus abençoe, Pai do Senhor, pastor José Lins, que o Senhor continue lhe ajudando nessa nova fase da sua vida, que vai de novo para o sertão, de onde o Senhor fez muitos trabalhos lá, e Deus, através do Senhor, fez muitas maravilhas, como na cidade de Limoeiro, Petrolina, e outras cidades do sertão de Pernambuco, e agora de volta a Cabrobó. E Deus abençoe os nossos irmãos de Cabrobó, no interior de Pernambuco, com a chegada do nosso pastor presidente José Lins. Não podia deixar de fazer esse registro. Então, logo passe a pandemia, nós estaremos lá visitando o nosso querido pastor e os irmãos aí em Cabrobó, interior de Pernambuco. Assim que Deus abençoe também o nosso querido vice-presidente, pastor Robenildo Lins Ramos, e toda a diretoria da Ebenezer em Pernambuco, da qual também, por misericórdia, compõe a mesma na qualidade de segundo vice-presidente do Ministério Ebenezer aqui no estado de Pernambuco. Uma paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos da família Ebenezer em Pernambuco. Então, meus queridos, eu quero agradecer também a todos vocês que têm sempre acompanhado aqui o nosso canal. E peço a vocês sempre que compartilhem, que divulguem, que cada vez que você faz isso, que vocês deem um like. Quando vocês fazem isso, você aumenta o alcance, né, de pessoas, que o próprio YouTube, ele vai, à medida que vocês clicam, compartilham, deem um like, ele vai sugerindo o vídeo para outras pessoas. E o mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. Sei que não tem apenas eu pregando a palavra no YouTube, e que bom que tenham mais pessoas, que tenham mais servos de Deus comprometidos com a palavra, porque é disso que o mundo atual precisa, é a palavra de Deus. Mas, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu trago novamente um texto da palavra de Deus para compartilhar com vocês. E esta mensagem que eu quero pregar neste momento, ela faz parte de um conjunto de mensagens que nós estamos pregando aqui, acerca da vida de José. A primeira mensagem que nós pregamos, nós tratamos de José, os invejosos e o sonhador, que está lá no capítulo 37, o verso 6 ao verso 11 de Gênesis. E no segundo momento, nós pregamos a segunda mensagem, nós pregamos sobre o sonhador na cova da morte, lá em Gênesis capítulo 37, do verso 20 ao verso 24. E a terceira mensagem, nós pregamos o sonhador da cova da cova da morte para a escravidão, ou da cova para a escravidão. Está lá em Gênesis capítulo 37, verso 25 e ao 36. Você clica aqui no card, e no card você vai ter, ao longo dessa mensagem, você vai ver as sugestões aqui no card as três mensagens que nós pregamos. Então, ao término dessa, você pode clicar e você pode assistir também essas duas outras mensagens, para você ir compreendendo o trabalhar de Deus na vida deste grande homem de Deus, José, que na adolescência ele já começou passando por prova, mas Deus já começou trabalhando na vida de José. E o bom é quando Deus começa trabalhando na nossa vida, que o Senhor nosso Deus possa trabalhar na nossa vida
como trabalhou na vida de José. Ô pastor, mas a vida de José teve muita prova, mas que se a prova é para a glória de Deus e para cada vez mais nós nos tornarmos um instrumento para a glória do Senhor Jesus, eu sei que com as provas o Senhor também trará os livramentos, como mostra de forma muito cristalina a palavra do Senhor nosso Deus, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, na vida de Daniel, na vida de Jeremias, na vida de Abraão, e aí eu posso citar vários homens e mulheres de Deus que ao longo da sua vida espiritual, da sua caminhada, foram provados, mas que foram vencedores no poder do nome do Senhor nosso Deus e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido, eu quero convidar vocês para lermos aqui na Palavra de Deus, no capítulo 39, porque a questão da escravidão para ali no capítulo 37, do 37 há um hiato, que começa a história de Judá e Tamar, e no capítulo 39 é retomada essa saga da história de José, essa saga de José. Portanto, capítulo 39, eu quero convidar vocês para pegar a sua Bíblia, Palavra do Senhor nosso Deus, livro do Gênesis, capítulo 39, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Então, o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e você me acompanhe nessa leitura, para que a partir dela nós possamos dialogar, refletir, meditar acerca desse trabalhar de Deus na vida de José. E aí nós poderemos ver nesta mensagem, como em outras que nós pregamos aqui, o trabalhar de Deus na vida de José, mas também um homem que se submeteu aos desígnios de Deus sem reclamar, sem murmurar, mas confiando em Deus. Tristeza ele teve, choro tenho certeza que sim, mas ele se resignou, porque foi entendendo ele ao longo da sua história que era Deus trabalhando na vida dele, como lá no capítulo 45 de Gênesis, em um dos versículos, ele vai dizer que Deus foi quem trabalhou na vida dele para conservar em vida a vida do seu pai e dos seus irmãos, e não só a vida dos pais e dos irmãos, mas a vida, podemos dizer, de toda a humanidade, porque houve uma grande fome ali em toda a terra, naquela oportunidade, e o Egito foi o único lugar onde tinha comida para que as pessoas pudessem comprar, principalmente trigo, por conta da intervenção divina através de José. Isso mostra o amor de Deus para com todas as pessoas que sirvam a Ele ou não, porque o Deus Todo-Poderoso é grande benignidade, cheio de misericórdia. Então que nós sejamos agradecidos ao Senhor nosso Deus, e nessa história de José, vemos uma história de prova, mas vemos também uma história de intervenção divina em prol, não só de José, mas em prol de toda a humanidade. Por isso que se diz, os estudiosos dizem que José é um símbolo, um tipo de Cristo Jesus, porque assim como através de José, Deus salvou, podemos dizer, a humanidade da fome e da morte, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também salvou a nós todos, provisionou a salvação para que nós não morramos de fome, e fome não do pão que acaba, mas da palavra de Deus. Como nosso Senhor Jesus diz, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, através de Jesus, o nosso Senhor, você pode alimentar as suas almas em Deus nosso Pai através da sua palavra. Mas vamos ao texto da palavra do Senhor Jesus. 39, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe comigo, meu querido e minha amiga. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso
à vista. Então, meu querido, aqui nós estamos de posse de um trecho maravilhoso da Palavra de Deus, como disse a vocês, dando continuidade àquela série de mensagens acerca da vida de José, que eu aconselho você que assista às outras mensagens, para que ao assistir às 4 mensagens você possa ter uma visão panorâmica do trabalhar de Deus, da fé deste adolescente, da fé deste homem que se resignou diante da soberania de Deus. Se você prestar atenção nessas mensagens, o Espírito de Deus vai falar poderosamente no seu coração, vai compungir o seu coração através da graça que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos aqui o texto. Então, como diz o capítulo 39, José ele foi levado à casa de Potifar. Os seus irmãos venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas ou midianitas, e estes, ao chegarem no Egito, venderam-no ao capitão da guarda de Faraó, no caso Potifar, ou seja, os ismaelitas. E os midianitas parece que o compraram já com essa intenção, e certamente o revenderam por um preço mais caro, porque ninguém compra uma quantia por um preço e vende pelo mesmo preço, a não ser que este objeto esteja dando prejuízo, que não era o caso de José, que era um rapaz formoso, era um rapaz novo, portanto um escravo de abaixo de 20 anos, daí o valor dele ser 25 de prata, 20 ciclos de prata. Então, portanto, aqueles ismaelitas devem ter feito um bom negócio com José. E Potifar comprou e levou para a sua casa. Mas o texto no versículo 2 já demonstra que algo maravilhoso estava acontecendo na vida de José, ou continuou acontecendo. O texto sagrado diz no versículo 2, e o Senhor estava com José. Bendito é o nome de Jesus. O que é que nós estamos percebendo aqui? Veja, quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, quando servimos a Deus de todo o nosso ser, Deus estará conosco em todas as coisas que nós fizermos ou em toda situação que nós, em toda e qualquer situação da nossa vida. E foi o que aconteceu aqui com José. José foi levado escravo, mas mesmo na escravidão, o Senhor estava com ele. Ou seja, a escravidão era uma prova terrível para José, porque foi cerceada a sua liberdade, ele não podia mais voltar para a sua terra, ele teria que viver ou sob a tutela dos midianitas, e viveu por um certo período temporário, não sabemos quantos dias durou a viagem daquele lugar onde ele foi vendido até o Egito. Então ele passou um tempo escravo dos midianitas ou ismaelitas, e agora voltou, continuou sendo escravo, só que na terra do Egito, sob a tutela de Potifar. Mas mesmo nessas duas situações que ele viveu, o Senhor estava com ele. Bendito é o nome de Jesus. O que isso quer dizer? Eu quero dizer, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo, que em qualquer situação que você esteja, mesmo aquela que você não concorde, claro, quem é que gosta de estar na gravidão? Se o José pudesse optar, ele teria optado para ser livre. Mas, mesmo ali na escravidão, o Senhor estava com José. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, portanto, creia que mesmo na sua prova, por mais dura que seja, difícil que seja, dolorosa que seja, creia que o Deus de José está com você lhe dando graça para você passar pelas provas, está com você fortalecendo, como diz a palavra do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, está com você para ensinar você a usar as armaduras de Deus, como diz no capítulo 6 de Efésios. No capítulo 6 de Efésios, do versículo 11 até o 18, vai ter o apóstolo Paulo vai dizer quais são as armaduras de Deus. E também dizer-nos nesse trecho que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que habitam os lugares celestiais. Ou seja, aquela briga que José estava travando não era, digamos assim, com seus irmãos, mas era com os espíritos, com os demônios que estavam querendo destruir a vida de José, destruir os sonhos, destruir os planos de Deus na vida de José. E por quê? Porque José seria utilizado por Deus para salvar não apenas a família dele, mas, como disse, muitas nações que acorreram até o Egito no período da fome para lá comprar o trigo. Ou seja,
o inimigo estava querendo destruir esses planos de Deus na vida de José, mas ele não destruiu. Então aquela briga não era uma briga só de José, não é? Dos irmãos contra José, do José contra seus irmãos, mas era uma briga de Satanás para com Deus. E deixa eu lhe dizer, Satanás sempre será perdedor, porque Jesus disse que, bendito é o nome de Jesus, que ele venceu o mundo. E a Bíblia diz lá no capítulo 8 de Romanos, lá pelo versículo 28 ao 33, de que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Deus amava José, Deus estava com José, e portanto o diabo jamais destruiria a vida de José, como também, meu amigo, não vai destruir a sua vida, mesmo que você esteja na prova. O segredo é você permanecer firme, fiel, não recuar, não se acovardar na prova. Como, por exemplo, os grandes mártires do Evangelho, que tiveram a sua fé provada, foram testados para que pudessem, foram emparedados, foram torturados para abrirem mão da sua fé, para renegarem o nosso Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus, ou melhor, a teologia histórica, ou a história da igreja cristã nos mostra, por exemplo, o que foi feito em relação a Policarpo, que foi instado para renegar o nosso Senhor Jesus Cristo, estando diante dele as feras e a fogueira. E ele disse que o Senhor Jesus Cristo não lhe fez, durante 86 anos de vida, não lhe fizera mal algum. E por que ele ia renegar este maravilhoso Salvador? Assim também, como conta a história também de Perpétua, uma cristã que durante a perseguição também foi instada a renegar a sua fé para não ser devorada pelos leões. Ao que ela disse, quando o pai dela perguntou por que é que ela não podia negar aquela fé, levou até o filhinho dela para que ela pudesse se sensibilizar e renegar a fé. E ela apontou para um pote com água e disse para o seu pai: meu pai, esse pote e essa água não pode deixar de ser água e nem pode deixar de ser pote. Assim sou eu. Eu sou cristã, não posso deixar de ser cristã. E, portanto, José, na sua prova, não deixou de ser servo de Deus. E por quê? Deus estava com ele. E eu tenho certeza, pelo longo da história, José tinha essa convicção de que Deus estava com ele. É claro que no momento ele tinha momentos de aflição, de choro, como ele, por exemplo, quando estava na prisão, que mais tarde nós vamos ver, ele pede para que o copeiro, para que o padeiro se lembre dele, é sinal de que ele não estava gostando daquela situação. Mas é claro, prova é prova, não é? Assim como Jeremias estava naquele calabouço e também pediu para sair de lá. Assim como você está na prova e pede a Deus sempre para que essa prova passe rápido, para que essa prova termine logo. É mais do que natural esse pedido. No entanto, uma coisa é você pedir a Deus para sair da prova e outra coisa é você sair da prova sem autorização de Deus, como aconteceu, por exemplo, com a vida ou com a história de Agar, que nós pregamos também aqui no card. Você pode assistir essa mensagem, onde nós dissemos, o título da mensagem é: volte para Agar, volte para o lugar da bênção, porque ela fugiu da prova, ela saiu do lugar da vitória, do lugar onde Deus estava moldando-a, preparando-a para algo maior. Então você está na prova porque Deus está preparando para algo maior, não para a sua glória, mas para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que basta, o que falta a muitos cristãos na atualidade é exatamente isso. É conhecer a vontade de Deus para a sua vida, como nós vemos lá no capítulo 1, lá pelo verso 9 de Colossenses, aonde o apóstolo Paulo fala da possibilidade concreta de que nós, como servos de Deus, podemos conhecer plena e totalmente a vontade de Deus para a nossa vida. E é claro que ela não se dá muitas vezes, e na maioria das vezes não se dá de forma automática esse conhecimento. Mas à medida que você vai orando, por isso que era preciso ter uma vida de oração, não é? À medida que você vai orando, você vai tendo de Deus esse esclarecimento acerca da vontade do Senhor nosso Deus. E eu, inclusive, quero trazer, para ilustrar isso que estou dizendo, a lição desse trimestre que nós estamos estudando, onde fala da primeira lição que já foi estudada, onde fala sobre Daniel ora por um despertamento. E um dos vários passagens, indicação de leitura diária, há uma série de referências bíblicas que eu gostaria de dizer para você, porque tem tudo a ver com essa mensagem que nós estamos pregando agora, no que diz respeito à oração. Você precisa orar, você precisa confiar em Deus,
na oração para que você possa ter essa convicção de Deus na sua vida e não desistir, porque eu tenho certeza que José era um menino, era um jovem que orava, porque se não orasse, ele não conseguiria de forma nenhuma passar por aquela situação. Então, olha, a certeza do atendimento à oração está escrito em Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13. A oração de Moisés pelo povo, Deuteronômio capítulo 9, verso 8 ao 21. Davi ora para edificar o templo, 2 Samuel capítulo 7, verso 18 ao 19. A comovente oração de Salomão, 1 Reis capítulo 8, verso 22 ao 61. A oração de Paulo pelos Efésios, Efésios capítulo 3, 14 ao 21. E a oração, ou Abacuque ora pelo livramento, ou seja, todos esses homens aqui venceram através da oração e oraram para que Deus pudesse dar livramento, para que Deus pudesse ajudar a edificar o templo, para que Deus livrasse o povo e para que Deus pudesse dar vitória em todos os seus problemas e que estavam passando naquele momento. Então nós temos aqui a certeza da oração, que Jesus nos ensina lá em Lucas. Moisés orando pelo povo, Davi também orando pelo povo, Salomão orando pelo povo, Paulo orando pelos Efésios e Abacuque orando pelo livramento. Ou seja, aqui nos mostra que a oração faz uma grande diferença na vida do cristão. Então, se você está na prova, meu querido irmão, se você está passando por um momento difícil, saiba que o Deus que atendeu a oração de Moisés, a oração de Davi, a oração de Abacuque, a oração de Salomão, também vai atender a sua oração, assim como atendeu a oração de José, se não livrando-o de imediato, porque Deus faz como quer e livra quando quer, não é no tempo seu, mas é no tempo de Deus, mas atendeu a oração dele guardando, estando com ele, livrando ele da morte e não permitindo que o diabo fizesse com José o que ele queria originalmente fazer, que era destruir a vida de José. E isso nós vemos quando seus irmãos jogaram-no na cova para matá-lo, como diz o texto no capítulo 37, verso 20, que jogou ele na cova para matá-lo, para destruir desta forma os sonhos, que nós, como nós dissemos na mensagem, não eram sonhos de José, mas eram sonhos de Deus. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, que você possa atentar para esta mensagem dessa história de José, para a sua vida. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja, e por que José foi varão próspero? O versículo, a frase anterior, vai confirmar o porquê, vai dizer o porquê. Porque o Senhor estava com José. Ou seja, quando Deus está conosco, na nossa prova, na nossa vida, nas nossas adversidades, no nosso dia a dia, nós iremos prosperar. E a prosperidade é a prosperidade de Deus. Aqui vale a pena fazer uma ressalva. Há muitas pessoas confundindo a prosperidade de Deus com a prosperidade simplesmente com a prosperidade material. Mas nem sempre a prosperidade que Deus nos dá quer dizer a prosperidade material. Por quê? Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E muitas vezes as pessoas têm prosperidade financeira, econômica, social, mas a vida espiritual dessas pessoas simplesmente não há prosperidade absolutamente nenhuma. É pobre de espírito, como Jesus diz para uma das igrejas lá do Apocalipse, que se achava rica, mas Jesus disse, és miserável, cego e nu. Que aqui na descrição você vai ver a referência bíblica com relação a esse assunto que eu estou falando aqui, quando Jesus disse para uma das igrejas lá do Apocalipse. Então veja, a prosperidade mostrava claramente aqui que era uma prosperidade espiritual. E essa prosperidade espiritual, claro, estava levando José a ter também uma prosperidade do ponto de vista social na sua vida. Até porque, mesmo sendo escravo, a vida de José melhorou substancialmente ali na casa de Potifar. Ele não estava sendo tratado como um escravo qualquer. Ele não estava sendo tratado como um servo qualquer. A ponto de o senhor egípcio, Potifar, ter colocado ele, podemos assim dizer, como mordomo sobre toda a casa dele. Então ele não estava sendo tratado como um criado ou um escravo qualquer. Ou seja, houve uma prosperidade do ponto de vista espiritual e isso também
se revelou no ponto de vista social, mas nem sempre é assim. E por que nem sempre é assim? Porque as pessoas muitas vezes querem servir a Deus apenas pela prosperidade material. Aliás, e é por conta disso que muitos falsos mestres, falsos pastores, que têm tido um descompromisso muito grande com a palavra de Deus, têm apregoado para as pessoas a chamada teologia da prosperidade. Nós, assembleanos, e não apenas nós, mas várias igrejas evangélicas não admitem, consideram uma heresia essa famosa, infelizmente afamada, teologia da prosperidade, que em sua maioria são apregoadas pelas as igrejas neopentecostais. Nem pelas igrejas, não é pregada pelas as igrejas pentecostais clássicas, como é o caso da Assembleia de Deus, ou pelas igrejas reformadas, ou das igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus. Porque essa teologia da prosperidade, ela prega que o crente tem que ser, obrigatoriamente, tem que ser próspero em Deus, tem que ter riqueza material, tem que ser rico. Só que eles pagam um preço, cobram um preço para isso. As pessoas têm que pagar determinadas quantias para ver Deus abençoando. Alguns chegam até a dizer, deposite R$1.000 na conta que você vai receber uma bênção de 1 milhão. Isso não é evangelho. Isso é usar do evangelho de forma incorreta, não é bíblico. Isso é uma heresia. Porque Deus, eu acredito e creio que Deus pode sim fazer prosperar as pessoas. Mas isso não é a doutrina basilar do evangelho. Bendito é o nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus nos mostra um José prosperando materialmente na casa de Potifar, mas podemos ver outros homens de Deus que não aconteceu assim com ele. Paulo, por exemplo, era um fazedor de tendas. Pedro era um pescador. Assim, o próprio Jesus era um carpinteiro, ele sendo o filho do Deus vivo. E nós vamos ver ao longo da história que vários homens e mulheres de Deus serviram a Deus, mas não prosperaram, todos eles materialmente. Claro que outros também prosperaram, como é o caso de Abraão, o mesmo Ló, o Davi, que foi rei, o Salomão, mas tem vários outros servos de Deus que ao longo da história do Evangelho, da Palavra de Deus, mostra que esses homens não foram ricos, foram pobres, mas mesmo pobres, eles serviram a Deus, eles continuaram sendo servos do Deus Altíssimo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, se porventura você não tem prosperidade na vida material, não se entristeça com isso e nem entenda que Deus não está lhe abençoando porque você não tem aquilo que outras pessoas têm. Porque um certo homem, de nome Asaf, no Salmo 73, ele quase perdeu a fé dele, porque ele começou olhando para a riqueza dos ímpios, ele começou olhando para a prosperidade dos maus, dos ímpios, e quase que ele perdia a fé, porque ele se indignava, porque é que ele, servo de Deus, não prosperava, enquanto que os maus prosperavam e ele não. E ele só entendeu o porquê dessas coisas quando ele entrou no altar de Deus, que você vai ver lá pelo versículo 13 e 16 desse Salmo 73, quando ele orou ao Senhor Deus, Deus mostrou para ele porque a razão daquela prosperidade. Porque, como disse agora há pouco, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Muitas pessoas têm prosperidades materiais, mas quando passa a ter um bom emprego, uma boa casa, ou arrecadar ou amealhar alguma condição financeira, deixam Jesus, abandona Jesus. Quantos casos você não conhece de pessoas que antes eram fiéis da igreja, que antes servia a Deus direitinho, mas bastou ter um salário melhor, uma condição melhor, e aquela pessoa já não vai mais na igreja, já esfriou na fé. Por isso que certa feita alguns irmãos disseram no ciclo da oração que a ver Jesus, ele só dá meio pão para a pessoa, porque quando dá um pão inteiro, a pessoa se desvia e perde até o caminho do céu. Então, meu querido amigo, Deus é um Deus que faz prosperar. Eu creio nisso, mas a prosperidade material não deve ser o fundamento, não deve ser em si mesmo, um fim em si mesma. Toda prosperidade tem que ser para a glória e para a honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus faça você próspero, que Deus prospere você na vida, mas eu peço a Deus que essa prosperidade seja para a glória do nome de Jesus. Se essa prosperidade for, meu amigo, para você perder o caminho do céu, meu amigo, minha irmã em Cristo, é melhor que você esteja como você está, tendo a porção de cada dia, como diz Salomão no provérbio, lá pelo Provérbio 30 ou 31, onde ele pede a porção acostumada de cada dia. Ele não pede nem a riqueza e nem a pobreza. Não pede a pobreza,
para não viver se maldizendo a Deus. Pobreza é aquela situação de extrema pobreza, não é? E também no pé da riqueza, para que não venha se esquecer de Deus, como por exemplo, aquele jovem do capítulo 19 de Lucas, que ele deixou Jesus. Ele não quis seguir Jesus por causa da riqueza. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque era muito rico. Jesus disse, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, segue-me. É porque ele não podia ser rico? Claro que não. Era porque a riqueza estava sendo o Deus dele. E as pessoas não podem servir nem a Deus ao mesmo tempo e nem ao Deus do dinheiro, a mamon, como disse Jesus. Então, por isso, é preciso ter muito cuidado com essa questão da prosperidade. Não viva para isso. Viva para Deus. E se Deus quiser, ele pode tornar você próspero, como tornou próspero a José. E o texto mostra aqui que José não se desviou por causa disso. Veja, José estava prosperando, tinha uma situação de proeminência, mas isso não fez com que ele, por exemplo, cedesse aos apelos da mulher de Potifar, que deu numa outra mensagem. Nós vamos abordar essa questão aqui da integridade moral de José. Mas voltamos aqui ao texto. Então, portanto, Moisés foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, e aí Potifar, começou a observar que quando José foi para a casa dele, morar na casa dele, alguma coisa estava acontecendo de melhor, de bom. E ele ficou maravilhado, como diz aqui, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Veja que maravilha. Que bom quando as pessoas que não servem a Deus, mas conseguem perceber nas nossas vidas que Deus está conosco e que Deus está nos fazendo prosperar. Que bom que você possa também, meu amigo, minha amiga, querida igreja de Cristo Jesus, ter a mesma postura. A mesma postura que teve o varão José na casa de Potifar, para que as pessoas possam ver em você uma pessoa próspera, mas uma pessoa, sobretudo, em que Deus está presente na sua vida. Infelizmente, nós não podemos dizer de muitos crentes que são prósperos, que têm prosperado, seja na política, seja na questão financeira, nas empresas. As pessoas prosperam, mas a sua vida espiritual está uma lástima. Ninguém consegue ver a prosperidade nele ou nela, mas não consegue ver mais a presença de Deus. E por quê? Porque é só escândalo, porque é só mentira, porque é só mistificação. Mesmo nas pessoas que são religiosas, ministros que alcançaram fama e às vezes dinheiro, mas as pessoas não conseguem ver mais. A sociedade não consegue ver mais Deus naquela vida, a não ser o interesse pelo dinheiro, pela cobiça e se envolvendo em escândalos e mais escândalo. Mas aqui o texto diz que o egípcio Potifar olhou para José, veja bem, vendo o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Que as pessoas possam olhar para nós na nossa prosperidade, mas consiga ver em nós que Deus ainda continua conosco, mesmo na prosperidade, meu amigo. Então, ore a Deus. Se você tem desejo de ser próspero, não é pecado. Não é pecado ser rico. Pecado é amar ao dinheiro, como diz Tiago, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado você desejar uma vida melhor, ter um emprego melhor, ter uma casa decente, ter as coisas da sociedade, sem que isso signifique como é que se diz, uma atitude extremamente consumista. É preciso também ter cuidado, mas não é pecado ter esses desejos. Agora, pecado é você ter dinheiro, amar o dinheiro, de tal forma que os seus princípios cristãos são relativizados, como infelizmente está acontecendo com muitos ricos evangélicos, com muitos políticos evangélicos que têm muita fama, mas a vida espiritual dele tem sido uma lástima, tem sido um escândalo. E muitas pessoas não têm querido seguir Jesus por causa do escândalo, do comportamento reprovável que essas lideranças evangélicas que estão na política, infelizmente, estão fazendo hoje em dia. Então, portanto, tenha cuidado. Seja próspero, se esse é o seu desejo, mas que essas prosperidades sejam em Deus e que essas prosperidades sejam para a glória de Deus. De tal forma, vou reiterar, que as pessoas olhem para você na sua prosperidade e digam: o Senhor continua com aquele homem próspero. O Senhor continua com aquela mulher próspera. Assim como Potifar olhou para José e viu que o Senhor estava com ele em tudo o que ele fazia. Será que as pessoas prósperas, cristãs, crentes em Jesus na sociedade de hoje, nós podemos olhar para ele e dizer: Deus está com ele, Deus está com ela?
Meus queridos irmãos, meus queridos irmãos, infelizmente, é com dor que nós dissemos isso. Que nós vemos muitas pessoas cristãs próximas à sociedade e seguramente podem dizer, Deus não está com ele naquelas tarefas. Porque as tarefas e as ações que ele executam estão escandalizando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estão sob um castigo, uma ameaça de castigo não nossa, porque nós desejamos o bem para todas as pessoas, não para os nossos irmãos, mas sobre aquela promessa de juízo de Deus, quando Jesus disse, ai por quem vier o escândalo, porque melhor que fosse amarrado uma mó de atafona, que era uma pedra grande, fosse amarrado ao pescoço e atirado no fundo do mar. Então tenha cuidado você, a quem Deus fez você prosperar, a quem Deus abençoou, e que você, por conta da sua prosperidade, esteja escandalizando o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Tem uma mó de atafona prestes a ser lançada no seu pescoço. Não sou eu que digo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir uma palavra como essa. Gostam de ouvir apenas uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Mas nós que somos ministros de Cristo, nós não podemos pregar o evangelho pela metade. Um evangelho apenas para agradar, para massagear o ego das pessoas. Mas temos que pregar a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Se Deus me der uma palavra de bênção, de vitória, com certeza entregarei para todos vocês. Mas se Deus me der uma palavra de exortação, uma palavra de aviso, ai de mim, se não entregar esta palavra. Porque Ezequiel diz que nós somos a atalaia do Senhor, e o atalaia tem a obrigação de entregar a mensagem do Deus Todo-Poderoso, tal como o Senhor deseja que é entregue. Sobre pena, se não fizer isso, Deus vai cobrar de mim, porque Deus me deu a palavra e eu me acovardei e sem dar a mensagem como deveria dar. Por isso que eu estou entregando essa mensagem do jeito que Deus está colocando no meu coração. Tenha cuidado, crente próspero. Tenha cuidado, meu irmão e minha irmã. Faça como José, que as pessoas possam ver prosperidade na sua vida de Deus, mas que percebam que apesar da prosperidade, você continua com o Senhor nosso Deus. E que se você assim estiver desta forma, na sua prosperidade, Deus vai prosperar em tudo o que você faz na vida, não só no âmbito religioso, não só na igreja, mas na sociedade, no seu trabalho, na sua escola, tudo isso Deus vai fazer você prosperar. Agora o segredo é você permanecer com o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E veja, aquela prosperidade. Então vemos duas coisas aqui. Deus estava com José, José prosperava em Deus, na casa de Potifar, mas tem uma outra coisa interessante aqui. Veja que a prosperidade de José estava alcançando outra pessoa, ou seja, a bênção de Deus na vida de José estava influenciando a vida e a casa daquela pessoa. Ou seja, então, se a sua prosperidade, em que lugar que você esteja, na igreja, na escola, principalmente na sociedade, na empresa, no trabalho, na política, essa sua prosperidade ela tem que servir para atingir, né, de coisas boas as pessoas que estão ao seu redor. Mas, infelizmente, muitas pessoas crentes em Jesus que são empresários, a prosperidade dele não está sendo estendida para os demais. Porque ele é uma pessoa que não trata bem os seus empregados, só nega impostos, que é um crime, não paga bem os seus trabalhadores. Onde é que essa prosperidade está beneficiando as pessoas ao seu redor? Ou se a pessoa está na política, mas a sua conduta escandaliza o nome de Jesus. O que tem crente metido na política sendo processado por corrupção, por improbidade administrativa, por estar acusando as autoridades estatais com palavra de baixo calão, inclusive sendo processado o pastor do Rio de Janeiro, que não vamos dizer o nome por questão de ética. E que é isso? Que prosperidade é essa? Está abençoando quem? Está servindo de escândalo para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a moda tafona está preparada para o pescoço dele, conforme a palavra de Deus diz. Tomara que se conserte, tomara que se ajeite, e peça a você, querida Igreja de Jesus, que ore por essas pessoas. Não é nosso desejo vê-las continuar assim, mas orar pelo empresário cristão, pelo empresário evangélico, para que ele, de fato, a prosperidade dele sirva para abençoar a outras pessoas que estão ao seu redor. Não apenas a sua família, não apenas nós que somos crentes de Jesus, mas todas as pessoas, assim como a prosperidade aqui de José estava abençoando a casa de um idólatra, a casa de uma pessoa que não servia ao Deus de José, como era o caso de Potifar. Potifar era adepto da religião egípcia. Em nenhum momento mostra aqui que ele era crente em Jesus. Porque se ele fosse crente em Jesus, ele teria um tratamento depois de reconhecimento para com José. Muito pelo contrário, ele joga José na cadeia quando José é alvo de uma acusação falsa por parte da sua mulher, que é outra mensagem que nós iremos pregar
logo após essa. Então veja, o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que ele tinha. Veja, a prosperidade na vida de José foi tanta que ele granjeou, por causa do nosso Senhor, por causa da intervenção de Deus na vida de José, ele granjeou simpatia, granjeou confiança por parte daquelas pessoas que deveria naturalmente ser um senhor de escravo, mas teve um tratamento diferente para com José. Por quê? Porque o Senhor estava com José, porque o Senhor estava prosperando José, e aquelas pessoas viram que Deus, o Senhor, o Deus de José, estava com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Que você possa, meu querido irmão, tudo que você estiver fazendo, vou dizer mais uma vez, na sociedade, possa ser para a glória de Deus, que as pessoas vejam que o Senhor está com você. Agora eu lhe pergunto, será que na igreja, as tarefas que lhe deram a você está prosperando? Será que as pessoas estão percebendo que a obra que Deus colocou nas suas mãos está prosperando? Será que você tem feito tudo para não criar confusão, não criar contenda, não ser mexeriqueiro? Porque lá na lei de Moisés tem um versículo que o Senhor está dizendo, não haja mexeriqueiro no meio de vós. Aqui na descrição você vai ver a referência bíblica sobre isso. Não haja o fofoqueiro, vamos dizer, no meio de vós. E que se você tem uma postura como essa na casa de Deus, deixa eu lhe dizer, você não está prosperando naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus colocou, podemos ver aqui, o governo da casa de Potifar nas mãos de José. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas viam que Deus estava na vida de José, porque tudo que entregava na mão dele prosperava. Será que tudo que está entregando na sua mão você está prosperando? Isso também serve para nós como obreiro, para o auxiliar de trabalho, para o diácono da igreja, para o presbítero da igreja, para o evangelista e para mim como pastor e para os pastores, mas serve também para todos os irmãos que estão no círculo de oração, nas comissões do círculo de oração, à frente da campanha evangelizadora, ou em qualquer órgão que esteja na igreja, é uma obra que Deus lhe deu. E Deus quer fazer você prosperar. Isso é o que é maravilhoso. Porque o Deus de José é o seu Deus. E ele quer fazer tudo que entregou na sua mão prosperar para a glória do nome dele. De tal forma que as pessoas vejam. Alguns podem até não querer reconhecer a prosperidade. Problema deles. Assim como os irmãos de José não quiseram reconhecer o plano de Deus na vida do seu irmão José. Não importa. O importante é que você esteja consciente de que Deus é quem está fazendo prosperar tudo que Ele está entregando nas suas mãos. Agora, uma coisa eu tenho que lhe dizer, meu querido. Será que eu peço que você faça uma autocrítica, um autoexame. E pergunta a si mesmo. E peça ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós estamos com o coração tão endurecido que nós não conseguimos enxergar que a obra que Deus colocou em nossas mãos, nós estamos causando o maior problema. O maior problema para o pastor, o maior problema para os outros irmãos na igreja. Nós temos sido um elemento de problema dentro da igreja. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Que o Senhor Jesus Cristo possa abrir os olhos a partir de mim. Para que se porventura eu estivesse em algum momento, ou estiver em algum momento causando um problema, eu possa ter o coração comovido pelo Senhor nosso Deus, para dizer, realmente eu estou fazendo isso, eu tenho que melhorar. Mas você também, meu querido amigo, faça também isso. Isso serve para nós não cristãos, mas para você também, que não é. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida. Como é que você está agindo na sua casa? Você tem sido foco de problema, de prosperidade? Ou você está sendo um agente de contenda, de tantas coisas ruins, de tal forma que tem semeado divergência no seio da sua família ou no seio do seu trabalho? Porque tem pessoas que no trabalho dá tanto problema que termina arranjando antipatia dos seus colegas. E por que não mudar? Se você não consegue, peça a Deus para você ser como José. José, Deus estava com ele. José, Deus fazia ele prosperar. Então, talvez, e com certeza, esteja faltando Deus na sua vida. Para Deus dar a você a capacidade de agir de forma simpática, de forma correta e próspera, como José agiu. E aqueles que têm Jesus, mas que estão agindo na contramão da palavra de Deus, é hora de se arrepender. É hora de se converter dos seus maus caminhos. É hora de dizer, Jesus, me ajude, eu estou entrando por esse caminho, mas eu sei que não é do teu agrado. Me ajude, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Você, por si só, você não conseguirá se consertar sozinho. Muitos problemas, às vezes, o crente olha, sabe que está fazendo errado e ele tenta não incomodar a Deus. Não, eu vou tentar melhorar. Não vai conseguir. Por quê? Porque com as suas próprias forças, ninguém consegue servir a Deus com as suas próprias forças. É o Espírito de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Está lá no capítulo 8 de Romanos, em um dos primeiros versículos, nós vamos colocar na descrição. É o Espírito Santo de Deus, está
prestes. Ele quer nos ajudar nas nossas fraquezas. Agora precisa que nós reconheçamos as nossas fraquezas. Tem crente que não quer reconhecer, não quer descer do cavalo, não quer descer do pedestal, está errado, está fraco, está criando problemas, mas não quer se voltar dos problemas, não quer voltar do caminho que está trilhando e não quer se arrepender das coisas que está fazendo. Prefere continuar fazendo essa contenda dentro da igreja, mesmo na sua casa ou no seu trabalho. Melhore, para a glória do nome de Jesus. Faça como José, para que as pessoas olhem para você e vejam que Deus está com você, que Deus está na sua prosperidade e que a sua prosperidade, vou retornar ao raciocínio, esteja abrangendo outras pessoas, esteja contribuindo para o bem-estar das outras pessoas, como a prosperidade de José estava contribuindo para a bênção na casa de Potifar. Você está sendo uma bênção não só para a sua igreja, mas está sendo bênção também para a sua cidade, para o seu bairro. Está sendo uma bênção para a sua família? Seja uma bênção para a sua família, como José foi uma bênção para a família de Potifar. Louvado seja para sempre o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. José achou graça a seus olhos. Ou seja, assim como Noé achou graça aos olhos de Deus, conforme diz lá no capítulo 6 de Gênesis, essa foi a razão pela qual Noé não foi destruído, Deus fez com que José achasse graça aos olhos de Potifar. Embora José fosse um escravo, mas Deus trabalhou de tal forma na vida de José e no coração de Potifar, mesmo ele não sendo servo de Deus, que ele conseguiu enxergar, que Deus possa abrir os olhos das pessoas que nos odeiam, mesmo que não seja servo de Jesus, que eles possam também olhar para nós e ver em nós não um inimigo, e ver em nós uma pessoa contendeira, mas ver em nós uma pessoa que está querendo fazer o bem e cuja prosperidade espiritual, vamos dizer assim, abranja e proteja a vida dele. Infelizmente, muitos crentes não podem se dizer isso dele. Crentes que vão para redes sociais espalhar o ódio, que vai usar palavras chulas, não está de jeito nenhum abençoando ninguém. A prosperidade espiritual dele, a comunhão dele não está ajudando ninguém, muito pelo contrário, está escandalizando o nome de Jesus e está sendo réu daquele castigo que eu disse. Uma moda etafônia preparada para o seu pescoço, meu querido irmão. Tenha cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. Você é a luz do mundo, você é a sal da terra. Se separe dessas pessoas que estão nas redes sociais fazendo, espalhando ódio, espalhando mentira. O diabo é o pai da mentira, fake news é mentira. Não era isso que o José estava fazendo. O José tinha uma conduta ilibada, uma conduta que as pessoas viam que Deus estava com ele. Quando as pessoas olham para crentes que fazem desse tipo de coisa, vai dizer logo, essas pessoas não estão servindo a Deus, como eu já vi as pessoas dizer, aquele tipo de crente ali não serve a Deus, Deus me livre para aquela igreja, você está sendo visto de escândalo. E José está se vindo aqui para a glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Potifar olhar para José, louvado seja o nome do Senhor, e viu que Deus estava com ele. E as pessoas olham para essas pessoas e a conclusão que chegam é: Deus não está com essas pessoas. Que o sangue de Jesus cubra, lava, clave a cada um de nós. Conforme diz capítulo 7, verso 14. Esses são os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro para poder entrar na cidade pelas portas. Que o Senhor ajude a cada um de nós, que nós possamos ser diferente do que boa parte dos crentes estão aí nas redes sociais escandalizando o nome de Jesus. É de doer na alma quando nós vemos um crente tendo uma atitude que claramente é contra a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então José achou graça aos seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou nas suas mãos tudo quanto tinha. Veja quando Deus trabalha. E mais uma vez podemos aqui dizer que tem uma tipologia de Jesus, de José em relação a Jesus. Porque assim como Potifar colocou tudo que tinha nas mãos de José, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, colocou todas as coisas nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a salvação, através de Jesus, o mundo está sob o governo do Senhor Jesus. Quando nós dizemos que o Brasil é do Senhor Jesus, porque é mesmo, as pessoas às vezes se incomodam. Claro que às vezes os crentes fazem isso de forma errada, mas nós estamos dizendo aquilo que Jesus, aquilo que a palavra de Deus diz, que tudo Deus colocou nas suas mãos, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus hoje, ele tem poder nos céus e na terra. Ele é o rei de todas as nações, porque Deus colocou tudo nas mãos deles, assim como Potifar colocou tudo nas mãos de José. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Bendito é o nome de Jesus. Será que a sua casa está sendo abençoada por sua casa, por sua causa, por sua vida? Bendito é o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso quer abençoar a sua parentela, a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja. Bendito é o nome de Jesus. Se você der lugar a Deus, se você for um exemplo
para Deus, bendito é o nome de Jesus, como José foi um exemplo para Potifar. O problema é que muitos cristãos, mais uma vez vou dizer, porque eu estou aqui pregando uma mensagem, meu querido, chamando a atenção dos cristãos para ter um cristianismo autêntico, verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, e não apenas uma religião de aparência, não apenas uma religião institucionalizada, porque senão correremos o risco de ser e de agir exatamente como agiram os fariseus, os escribas que conheciam a Bíblia de cós salteado, de capa a capa, mas tinham um comportamento lastimável, a ponto de Jesus dizer, sepulcros caiados. Como nós dizíamos, as pessoas muitas vezes não têm a mesma impressão de nós, boa impressão de nós, assim como as pessoas no passado, no Velho Testamento, tinham acerca do profeta Elias e acerca do profeta Eliseu. Então é preciso que nós tenhamos uma conduta ilibada, uma conduta de acordo com a palavra de Deus, de maneira que quando as pessoas olhem para nós, glorifiquem o nome de Deus. Porque, como diz aqui o texto que nós estamos lendo aqui em relação a José, no versículo número 6, para ir terminando essa mensagem, que tudo, diz assim, deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que os crentes de Jesus do século XXI, os crentes brasileiras, possam ter a mesma postura espiritual que o nosso querido irmão José teve. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, querida Igreja de Jesus, a conclusão que podemos ter e as lições que podemos tirar dessa lição é que, primeiro, é preciso, mesmo que nós estejamos na prova, na escravidão, nas circunstâncias adversas da nossa vida, não podemos deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que se nós não deixarmos, primeiramente, Ele nunca nos deixará, porque José estava na escravidão, mas Deus estava e continuava com José. Ou seja, mesmo na escravidão, a segunda lição que nós podemos ter, ou na prova ou na adversidade, Deus é poderoso, é capaz de nos fazer prosperar, como fez prosperar José na casa de Potifar. José não estava lá na sua casa, José não estava lá no seu país, estava num lugar estranho, numa casa de um homem idólatra, o egípcio, mas não impediu de Deus abençoar e fazer prosperar José. E a resposta essa que nós aprendemos, é que José, Deus estava com José, assim como Deus quer continuar a estar com a nossa vida. Agora é preciso que nós demos lugar ao Senhor nosso Deus. E isso também, meu amigo, minha amiga, vale para você. Esteja com Deus, queira estar com Deus, para que Deus possa continuar na sua vida, para que Deus possa fazer você próspero. E quero reiterar, não necessariamente a prosperidade material, porque é bom lembrar que muitas pessoas, infelizmente, às vezes querem ir para a igreja apenas à procura de bens materiais, bênçãos materiais. Talvez seja a razão pela qual as igrejas neopentecostais, não estou querendo fazer uma acusação a todos, porque muitas pessoas querem ir lá à procura só de bênçãos, que você vá à procura do abençoador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não descreio, e isso não seria cristão, se não cresce dessa forma, que Deus abençoa, que Deus dá bênção. Claro que Deus dá, mas não podemos servir a Deus só por causa das bênçãos materiais. Temos que servir a Deus, sobretudo, para dar a Ele toda a nossa vida e todo o nosso coração. As bênçãos devem ser consequências da nossa adoração, do nosso serviço a Deus. Como diz o hino, que você pode ver aqui na descrição, que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Ou seja, se Deus me abençoar, se Deus me prosperar, é Deus. Se Ele não prosperar materialmente, continua sendo Deus. Agora, uma coisa eu lhe digo, Deus faz prosperar espiritualmente, isso com certeza, todos aqueles que continuam servindo a Ele, como José, na casa de Potifar, apesar da escravidão, apesar de uma situação muito adversa, difícil para um menino adolescente, sem o pai, sem a mãe, distante da sua família, não impediu dele na casa de Potifar, no lugar estrangeiro, ele continuar servindo a Deus. E por causa daquela postura fiel, Deus continuou com José. Assim como Deus quer continuar na minha e na sua vida, mas espera que nós sejamos, vamos dizer novamente, fiquemos com o Senhor nosso Deus, Ele quer nos prosperar e que nós não sejamos motivo de escândalo ao estar em qualquer lugar que esteja como José. Não foi motivo de escândalo na casa de Potifar, muito embora o diabo tentasse, como tentou, a José, através da falsa acusação ou dos convites ilícitos.
e moralmente reprovável da mulher de Potifar, que numa outra mensagem nós abordaremos. Ele não cedeu, ele não escandalizou, ele permaneceu fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, que você possa guardar essa palavra na sua vida, no seu coração, para que você possa receber a prosperidade de Deus, mas essa prosperidade seja para a glória de Deus e para beneficiar outras vidas ao seu redor. Como Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção, como uma bênção foi José na casa de Potifar. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste canal. Compartilhe essa mensagem, dê um like nessa mensagem, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão essa mensagem assim que ela for postada no YouTube, e compartilhando e divulgando, você vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas com essa bendita e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado, e que você permaneça nos acompanhando aqui no canal do Pastor Irineu Messias. No nome santo de Jesus, hoje para todos sempre.